No último programa, aprendemos o que é habilitação. Vamos recapitular? Você já está ungido, já se posicionou, já está habilitado, agora só falta a sua constituição. Quem pode constituir o homem? A igreja? Deus? Os homens? Eu sou o Bispo G e começa o programa Escola de Profetas. E na aula de hoje vamos falar então sobre constituição. Estamos falando sobre fundamentos apostólicos, falamos já sobre a unção, que é o derramar do mover de Deus sobre nós, atributos de Deus através do óleo. E depois disso um posicionamento. Diante desse posicionamento alcançamos uma habilitação, lembram disso? Reconhecimento por parte do mundo espiritual para alcançar situações maiores. E esse reconhecimento, junto com a manifestação dos dons, dos atributos de Deus, nos leva a crescer espiritualmente. E com esse crescimento nós alcançamos um patamar que é o patamar da constituição. Vejam que Davi, ele começou como um pastor de ovelhas, mas quando recebeu o óleo sobre a sua cabeça, ele era um jovem e um jovem que era um pastor de ovelhas. Mas o óleo que veio sobre ele era o óleo que traria sobre ele a constituição de um rei. Então todo o processo que desencadeou dali para frente não era somente o inimigo, alguma coisa assim. Às vezes, nós estamos achando que as coisas que estão acontecendo é porque o inimigo é forte, ele é poderoso, ele está com raiva, ele está nervoso, tudo aquilo que a gente já ouve. Está furioso o diabo. Amém. Está furioso porque ele tem os seus dias contados. Mas maior é Deus do que o inimigo. Deus é o Criador, o inimigo é a criatura. E para provar isso, porque Davi teria que ter muitas oposições para o crescimento maior que Deus tinha preparado para ele, ele seria rei. Como é? Você acha que de um dia para o outro um pastor de ovelhas se transforma em rei e assume todas as, vamos dizer assim, funções, as responsabilidades de um rei? De maneira nenhuma. Ele teria que passar por todo aquele processo. E em meio a esse processo, o Senhor foi trabalhando situações a ponto de usar até um espírito maligno para ajudá-lo. Então, quando a palavra de Deus fala, eu crio o bem e eu crio o mal. Deus, ele fez todas as coisas. Até a oportunidade da existência do mal faz parte de Deus. Ou você acha que a serpente, quando entrou no Éden, Deus não estava sabendo? Ela chegou ali escondidinha, aproveitou que Deus estava descansando, era o 7º dia, Deus devia estar numa praia, aproveitando o tempo lá do descanso, e de repente a serpente armou e foi ali. Deus sabe todas as coisas, Deus é eterno. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi crucificado na fundação dos tempos. Então, o que quer dizer isso? O projeto de Deus para a salvação do homem já existia antes que houvesse tempo. Deus é eterno. Então, nada escapa aos olhos de Deus. Deus está nos formando, obviamente, diante de tudo que nós temos. No mundo nós temos aflição, existe o nosso destino, existe a limitação do nosso corpo, existe a limitação da nossa capacidade, mas a unção, ela faz com que aquilo que sejam as nossas deformações sejam quebrados, o jugo da deformação. A unção, ela faz com que nós aprendamos aquilo que nós não aprenderíamos. A unção, ela permanece, quer dizer, ela não pode ser desfeita de sobre nós, se nós buscamos no posicionamento, diante das habilitações, avançar. A única coisa que pode parar a obra de Deus na tua vida é você mesmo. É você desistir. É você retroceder. É você agir de forma errada, enganada. É você profanar. São atitudes as quais você deixa de caminhar com o Senhor para caminhar com o inimigo. Então, é muito sério quando você fala que parece que Deus te esqueceu. Deus não te esquece, Ele está te constituindo. Vejam que Davi, ele tinha aquela problemática que eu comentei, né? Ele lutava com leões e com ursos. Porque Deus tinha gigantes para ele derrubar e tinha um rei Saul que não era bolinho, era o melhor
homem que existia em Israel, o melhor, o mais forte, o mais esperto, o mais inteligente. Ele era o homem segundo o coração do homem. Agora, Deus escolheu alguém segundo o coração dele para ocupar o lugar do homem segundo o coração do homem. Quer dizer, aquele que tinha o estereótipo do perfeito. Vamos abrir em 2 Samuel, no capítulo 5, versículos de 1 a 3. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor ungiram Davi rei sobre Israel. Então nós vemos aqui o ápice da constituição de Davi. Agora ele está sendo ungido rei. Foi ungido rei primeiro ali em Hebrom. E agora, os homens de Israel, das 10 tribos do norte, você pode ver aí nesse mapa, porque o reino era dividido. 10 tribos ficaram com os descendentes de Saul e no sul, Judá ficava ali com uma parte até de Benjamim e outra tribo. Eles ocupavam a região chamada Judá. E dessa região, Davi fazia suas investidas. Nós vemos aí que depois vem Isbosete, um descendente de Saul também, que traz uma afronta. E aí ele vai, ocupa o lugar que Deus tinha preparado. Foram 7 anos. Não foi de um dia para o outro que Davi ficou ali em Hebrom reinando. Foi um tempo em que ele aprendeu ali a vencer as suas deformações. Foi um tempo também que ele, como rei de Judá, estava se habilitando a coisas maiores. Ocupava o lugar um descendente de Saul chamado Isbosete. Mas o que aconteceu? A sua atitude de firmeza, esperar o tempo certo para todas as coisas, trouxe para ele no tempo correto tudo o que era necessário. Além de ser ungido, conquistou logo em seguida a cidade que ninguém conquistava. Vejam que a constituição de Davi foi tão poderosa que ele recebe uma fortaleza que nunca fora conquistada. Ninguém nunca tinha conquistado Jerusalém, a não ser Davi. Porque Davi foi preparado, trabalhado para conquistar o que ninguém conquistaria. Davi foi preparado e trabalhado para ser melhor do que Saul, apesar de Saul ser o melhor que havia segundo o conceito dos homens. Mas o coração de Davi fez com que ele fosse forjado, trabalhado, constituído rei sobre todo Israel. E esse momento que nós lemos é o ápice de tudo isso. E agora, após ser constituído, ainda havia algo a mais, porque agora ele reinaria, seria o que nós chamamos o envio para coisas maiores. E depois que Davi, ele vence essa estrutura de Isbosete, o descendente de Saul, ele ocupa ali Jerusalém, ele coloca a Arca da Aliança dentro de Jerusalém. Dali para frente ninguém mais segurou. Ele ocupou todos os espaços. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele fosse. Por que ele tinha vitória? Não tinha inimigo para ele. Quem ele guerreasse, ele iria vencer. Estava constituído. Vamos abrir em Mateus 16, 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado